Olá, terceiro ano. Hoje eu estou passando aqui na sexta-feira para falar um pouquinho para vocês, uma pincelada rápida do que nós conversamos em História, Geografia e Ciências. Em História, nós estudamos o ir e vir em épocas diferentes. Nós estudamos a evolução dos meios de transporte, como eles foram evoluindo com o tempo, como eles foram se transformando, né? Antigamente era com a carroça, com boi, bonde puxado a boi, teve a locomotiva, né? O bonde puxado a burro, teve a locomotiva. Então, como isso foi evoluindo, não é verdade? Nós falamos da convivência no trânsito, como a gente pode conviver melhor no trânsito, respeitando o outro, o ir e vir do outro, né? Atravessar na faixa de pedestre, usar o capacete, respeitar o sinal de trânsito. Falamos sobre os meios de transporte terrestre, aquáticos, aéreos. Nós falamos um pouquinho sobre cada um deles. Falamos sobre o transporte coletivo. O que é o transporte coletivo? É todo aquele transporte que pode transportar várias pessoas. Uma moto. A moto não pode transportar muitas pessoas, mas um ônibus sim pode transportar muitas pessoas. Nós falamos, deixa eu ver aqui. Nós falamos sobre os meios de comunicação, como que as pessoas se comunicavam antigamente e hoje como é que elas se comunicam. Na nossa realidade de hoje, nós fizemos até uma entrevista, né, com pessoas que antigamente se comunicavam de uma forma e como hoje ela está fazendo para se adaptar com essa nova realidade, com essa comunicação de hoje. Bom, nós estudamos sobre a internet, né, os cuidados que devemos ter com a internet, falamos sobre a acessibilidade, que é um direito de todos os cidadãos, né? O braille, né, a leitura em braille, que é aquele alto relevo que dá para o deficiente visual poder ler, o piso tátil, que o deficiente visual poder andar. Nós conversamos sobre isso. Enfim, nós falamos sobre esses meios de comunicação, sobre acessibilidade, sobre os transportes, sobre a convivência no trânsito. E aí, geografia, o que nós vimos? Então, nós falamos sobre a mão de obra, o trabalho quando ele é remunerado, o trabalho quando ele é voluntário, né, que tem diferenças. Nós falamos sobre o trabalho que transforma a nossa paisagem. Um exemplo, um florista, quando ele vai fazer um trabalho no jardim de uma casa, ele está modificando aquela paisagem. Ou quando ele vai fazer uma podagem de uma árvore, mudar aquela praça que tem flores, que tem árvore. Então, ele está transformando, ele está mudando aquela paisagem, né? Que é o trabalho que modifica a paisagem. Falamos sobre os produtos, os alimentos e outros produtos que utilizamos no nosso dia a dia, que resultam de um trabalho desenvolvido por muitas pessoas, a plantação agrícola, né? Que mais falamos? Falamos sobre o trabalho infantil, né, que ainda é uma realidade que está sendo combatido. E qual é o prejuízo dessa criança que está trabalhando? Qual é o prejuízo que ela está tendo? Tá? Nós conversamos sobre isso, vocês fizeram um trabalho, inclusive, sobre isso, bem bacana. Nós conversamos bastante. Nós falamos sobre o serviço público, como ele é importante para todos nós, cidadãos, tanto aqueles que podem pagar, como aqueles que não podem pagar, tá? Como ele é importante para nós. E que algumas regiões têm, outras não têm, infelizmente. Nós conversamos de como a gente pode fazer para poder
por mais que aquela região não tenha, o que a gente pode fazer para que aquela região tenha? Lembra que a gente teve até um bate-papo sobre isso? E falamos sobre saneamento básico, coleta de lixo, abastecimento de água, sobre transporte público, né, que são a educação, né, a nossa escola. Enfim, isso foi o que nós conversamos em História e Geografia, em Ciências. Nós falamos sobre a água na Terra, que cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água e 29% não é coberta pela água. E apesar da grande quantidade de água existente no planeta Terra, a maior parte dela não é própria para o consumo das pessoas e dos outros seres vivos. Nós estudamos sobre isso, nós falamos sobre a água salgada, sobre a água doce, nós falamos sobre a água da superfície da Terra, nós falamos da água subterrânea, que geralmente é encontrada nos chamados lençóis subterrâneos. Nós falamos sobre a geleira, que a maior parte da água doce da Terra está congelada nas geleiras. Nós falamos mais sobre o quê? Sobre a poluição da água. Muitas atividades que o ser humano realiza provocam alterações no nosso ambiente, com a liberação dos lixos, esgoto, materiais industriais que prejudicam o ambiente. Falamos sobre as consequências da poluição, né? Que a água poluída pode causar problemas de saúde para as pessoas que ingerem e as pessoas que têm um contato com essa água poluída. Prejudica também, matam os animais que vivem nela. Nós falamos sobre os cuidados com a água, o que a gente precisa, o cuidado que a gente precisa ter, não descartar o lixo no vaso sanitário, não jogar restos de comida, cascas de vegetais, óleo, outros materiais no ralo da pia, entre outros. Vocês fizeram uma charge também, um trabalho super bacana, que ficou lindo esse trabalho. Vocês fizeram uma charge falando da poluição da água, dos cuidados, né? Falamos sobre o ar, botei um vídeo bem legal aí para vocês falando sobre o ar, onde podemos encontrar esse ar. O ar, ele ocupa espaço, ele possui massa, ele exerce pressão sobre os corpos. Nós vimos sobre isso. Falamos da atmosfera terrestre. O ar forma uma camada ao redor da Terra chamada atmosfera terrestre. Nós falamos sobre as camadas da atmosfera, que é a exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera, troposfera. Coloquei um vídeo aí para vocês para ajudar. A importância do ar para os seres vivos, né? O ar atmosférico, ele é essencial para os seres vivos. É deles que os animais e as plantas absorvem todo o ar do oxigênio, não é isso? Falamos sobre a poluição desse ar atmosférico, né? Que os poluentes atmosféricos são gases tóxicos, as partículas sólidas e líquidas que alteram a característica do ar e que são prejudiciais aos seres vivos. O que mais a gente falou? Nós falamos tanta coisa de ciências, né? Sobre a luz solar, que é o Sol é a estrela essencial para a vida na Terra, pois ela fornece luz e calor. O que mais? Aí nós falamos daquele esqueminha, né? Que fala assim, que as plantas precisam da luz solar para produzir seu próprio alimento e se desenvolver. Aí, parte da energia da luz solar que é absorvida pelos seres vivos é perdida para o ambiente. E alguns animais se alimentam dessas plantas. E com isso, parte da energia proveniente da luz solar é transferida para esses animais. E alguns animais se alimentam de outros animais. Com isso, parte da energia proveniente da luz solar também chega até eles. Olha como é importante. Vimos também a experiência que a Gabriela realizou na sua casa, que é do efeito estufa, do plástico PVC, os cuidados com a luz solar, da vitamina D, da importância, do tempo que a gente fica exposto ao sol, do que a gente precisa, o que a gente precisa usar para se proteger também. Tanto ele é importante, mas a gente também precisa se proteger, né? Tem o tempo certo, o horário certo para isso.
Vocês também fizeram um trabalho que ficou muito legal também, falando sobre isso, sobre os cuidados que devemos ter com a luz solar, tá bom? Então, o que eu indico a vocês? Para fazer a avaliação de história, geografia e de ciências, que vocês possam dar uma lida nessas aulas que tivemos, leiam o livro, o que cada um, os exercícios que nós fizemos, leiam, que aí vocês vão tirar de letra essa avaliação, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisas bacanas com a gente e que a avaliação de vocês seja um sucesso, que vocês possam entender tudo, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa avaliação, estudem, leiam, que vai dar tudo certo, tá? Um beijo, fica com Deus.